Eu posso dizer que a posição que você está hoje define quem você é? Ou eu posso dizer que o seu posicionamento em relação a Deus define quem você é? Às vezes estamos fortes e em baixa. E quanto mais fortes estamos, não sabemos que estamos fortes. E esse é um momento que a gente está enfrentando muita dificuldade. E quando acontece isso, pode ter certeza, você está muito forte. E quando você acha que você está forte, você não está forte. Porque você está em alta. E quando você está em alta, às vezes a prudência, ela não está com você. A soberba impera. Então cuidado. A vida é de altos e baixos. Quando você estiver no alto, tenha muito cuidado. E quando você estiver em baixa, muito cuidado. Tem um ditado que... Um ditado não, né? A história mostra uma passagem do rei Davi, quando ele ainda era pastor. E nesse momento, o pai dele pediu para ele ir no campo de batalha, no Vale de Elá, onde os irmãos dele estavam junto com o rei Saul na guerra. Então o povo de Israel e o povo de Judá estava guerreando contra os filisteus. E os filisteus estavam avançando. E durante muitos dias, o gigante Golias tentava intimidá-los, chamando alguém do povo de Israel para lutar com ele. E ninguém ia. Daí Davi chegou com um alimento para entregar para os seus irmãos e saber notícias, né, de como que eles estavam para levar para o pai, e viu aquele gigante intimidando o exército de Israel. Ele olhou para os companheiros ali do lado, né, e disse: quem é esse que intimida o povo do Deus vivo? Não podemos aceitar isso, eu vou desafiá-lo. E daí falou para o rei Saul que ele desafiaria. Todo mundo ficou assustado e ele falou: não, eu vou desafiar. E ele desafiou Golias, ganhou, e a gente já sabe da história, né? Ele virou rei. E veja, na hora que ele estava com mais dificuldade, ele estava muito forte, muito confiante. E daí depois que ele virou rei, ele mandava as pessoas para a guerra, ele governava, ele tinha o harém, e ele, em um dos momentos, ele teve uma queda, onde ele cometeu o adultério, quando ele viu, o Davi viu a Batseba, e nesse momento ele pediu para trazer ela para ele, e o marido dela, Urias, estava na guerra. E daí depois ele mandou ele ficar na guerra, ele acabou morrendo, enfim. Então quando você está forte ou quando você está fraco, você tem que cuidar muito, que a vida é disso, né? Ou você está em baixa na onda, ou você está em alta na onda. E aí, boa noite, tudo bem? Oi Karen, tudo bem? Fala Leandro, Marcelo, não Leandro, né? Oi Samantha, como é que vai? Tudo bem? Domingo abençoado, hein? Hoje o meu pai veio visitar. Hoje não, né? Ele veio no passado final de semana que ele foi embora agora há pouco. E foi muito bacana. Eu entrevistei ele lá no Projeto Sabedoria e conversamos um pouquinho da família, falamos da vida e estava muito agradável. E é interessante, né, quando você conversa com uma pessoa de 77 anos, que viveu muitas coisas, e principalmente porque é meu pai, né, então é muito próximo, e daí você vê toda aquela história ele contando, e como eu sei muitas, porque ele me contou, e a gente só registrou ali que precisava fazer isso, sabe? Foi passando, e eu não registrava. Falei, eu tenho que registrar. E daí nós registramos um pouco da infância dele, da adolescência, depois ele trabalhando, depois ele viajando, das cagadas que ele fez, do casamento dele, da vida dele depois de trabalhador, enfim, de presidente do time de futebol da cidade.
de quando ele quebrou, e teve vários ensinamentos. E é interessante quando você pega, né, esses ensinamentos, porque todo mundo tem uma experiência para partilhar com a gente. E essa experiência que é o que enriquece. Olha só, a sabedoria nada mais é do que um empilhamento de conhecimento. Todos os dias, quando você adquire um conhecimento novo, você incorpora para a tua vida. Então vamos pensar o seguinte, na casa da gente. Então eu aprendo, eu assisti, foi bem... Oh, que bacana que você viu lá! Então, é isso, né? Temos que honrar o pai, né? E foi uma delícia a conversa, Marcelo. Cara, eu gostei muito da conversa, foi muito bacana, que bom. E vamos pensar o seguinte, na casa. Ah, mas eu não sei cozinhar. Não interessa, aprenda. Porque um dia vai ser essa habilidade que vai te colocar numa mesa que você vai poder falar algo e você vai ficar nessa mesa. Ah, mas eu não sei engraxar o sapato. Que nem ele falou lá, meu pai falou de manhã, né, que ele era engraxate. E daí quando eu era criança eu tinha que engraxar os sapatos dele. E daí eu lembrei de como que engraxava o sapato, sabe, batendo lá, tal. E a gente tinha, né, eu colocava, era muito engraçado. Enfim, tinha sapato marrom e sapato preto, a gente tinha que engraxar os dois. E daí a infância, né, eu tinha que passar enceradeira na casa, eu tinha que ajudar a mãe a enxugar a louça. Eu só não aprendi a cozinhar, daí eu aprendi depois de adulto, né, que daí eu fui morar fora e daí eu tive que me virar. Então hoje quem é o cozinheiro na minha casa sou eu. Então hoje eu fiz a comida aqui, no almoço, na janta, pegamos um pouco, né, e na janta eu mesmo fiz a comida. E foi bacana, meu pai partilhou o alimento com a gente, conversamos bastante, e é disso, né, família é isso. Então quando a gente adquire uma habilidade, toda oportunidade que você tiver, não abra mão, aprenda. Mesmo que for com uma pessoa que você acha que sabe menos que você, ela vai ter visto alguma coisa que você não viu, porque a gente não está em todos os lugares. Então se você aprender, às vezes a pessoa ela te passa um macete e você ganha uns 6 meses. Ah, mas eu nunca pensei que poderia fazer isso. A pessoa foi lá e fez, entendeu? É que nem eu fui num curso uma vez e eles colocaram, era um curso de liderança, né? E eles colocaram umas marcas no chão e falou o seguinte, ó, essa marca aqui é um barco, aquela outra marca lá é uma ilha. Vocês estão dentro do barco e tem para ilha, como que faz? Daí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas tem alguma regra que não pode ir? Ele falou, não, vai o que quiser. Daí eu peguei e pulei. Daí só eu pulei. Ele falou assim, depois passou, né? Falou, ah, pois é. Então, ó, o Ricardo pulou, enfim, teve todo um ensinamento. Mas é interessante, né? Quando você é um pouco ousado, corajoso, não tem medo, quer aprender. Às vezes a gente é ingênuo, mas quando você está focado, você está afim de aprender. E às vezes você já aprendeu. E daí você pega aquela habilidade mais outra que você tem e você fala, ah, mas se você fizer assim, assim, assado. Eu vejo que na minha profissão eu faço muito disso. Então, às vezes o cliente está com um problema e só uma medida que a justiça ela oferece para que você resolva aquele problema não resolve. Daí você tem que pegar 3 medidas. Por exemplo, uma vez eu atendi um cliente que ele tinha perdido a credencial dele do Detran. E ele tinha falado com um monte de gente, não tinha resolvido. Isso vai fazer quase 20 anos já. E foi, passou, daí chegou em mim. Eu falei, olha, eu consigo resolver. Eu tinha lido no jornal que um advogado fez uma situação contra um político e ele conseguiu as informações através de uma medida judicial. E eu falei, se a gente fizer aquela medida judicial contra o Detran, vai ter a informação. Se você notificar ele, você constitui em mora, e se você entrar com mandado de segurança, você demonstra isso daqui. Então veja bem, eu usei 3 medidas judiciais, uma extrajudicial e 2 judicial, para resolver o problema do cara. Porque daí eu criei toda a situação em cima do direito dele e consegui resolver. Mas quantos advogados não passou antes que não viram isso? Quantas pessoas que ele pediu ajuda que não viu isso?
Então, quer dizer que você consegue usar através das habilidades que você tem. Isso é enxergar negócio. Uma vez também teve uma outra situação, teve a medida provisória 45 do governo federal, se não me engano, em 2008, que era proibido bebida alcoólica na margem das rodovias. E daí a maioria dos restaurantes estavam proibidos de vender bebida, e em Araucária tinha uma boate ali na marginal ali, e daí o dono da boate me procurou, eu falei, não, vamos entrar, eu acho que dá. E daí eu consegui demonstrar que a marginal não era do DENIT, era do município. E por eu conseguir demonstrar isso, eu consegui derrubar a medida provisória que era em relação à boate, e eles conseguiram voltar a vender bebida que fazia parte do negócio deles, né? Então teve duas no estado do Pará, uma foi minha, até vieram atrás na época da entrevista na Gazeta do Povo e tal, eu tenho reportagem lá guardada até hoje. Mas é isso, um monte de gente falou, não dá certo, Escher, para com isso. E você vai acreditar ou não, né? Você que entende. Tem uma experiência, né? Que fala de uma corrida onde saiu, era uma maratona com obstáculos. Então tinha gente de todo mundo, os profissionais mais qualificados do mundo, e deu a largada e os caras foram, né? E o prêmio era um prêmio muito forte, daí valia a pena, né? E daí nesse caminho o cara da maratona já largou longe, daí tinha um obstáculo, ele passava, daí tinha um rio, ele pulava no rio, daí tinha outra coisa, ele passava por essa outra coisa, e vários corredores estavam lá, vários atletas. Daí chegou num determinado momento, era um paredão muito alto, e daí o primeiro parou, o segundo parou, o terceiro parou, o quarto parou, e daí vinha vindo correndo um cara, e ele viu todo aquele pessoal parado, e ele não era o melhor, mas na hora que ele pensou, ele falou assim, meu Deus, todo mundo descansando, ele foi lá, deu um jeito, subiu no paredão, pulou e foi embora, e ganhou a prova. Daí as pessoas depois se questionando, né, como que ele conseguiu ultrapassar aquele paredão, porque todo mundo estava ali com muitas habilidades, o melhor do mundo em tal coisa, e não conseguia. Daí descobriram depois que ele era surdo, ele não escutou que era impossível. E muitas vezes na nossa vida a gente tem que se fingir de surdo e não escutar que isso é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então você acreditar no Senhor e você entender que Ele é o que governa a sua vida, então nada é impossível. Então imagine, esse corredor, ele ganhou a prova porque ele não ouviu dos companheiros dele que era impossível ultrapassar aquele obstáculo. Então cuidado com os amigos que falam que é impossível você fazer tal coisa, porque na vida, se você acredita no Senhor e você faz a tua parte, as coisas vão acontecer da melhor forma, porque na hora certa Ele vai te abençoar. E não queira antecipar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Cada um tem o seu momento. Então você tem que perseverar e caminhar. Não faça nada, só acredite e caminhe, que as coisas vão acontecer na sua vida. Boa noite, meus amigos. Grande presidente. Tudo bem? Seguinte, vamos falar do livro aqui, ó, Café com Deus Pai. Sensacional esse livro, hein? Uma palavra muito poderosa. Salve! Hoje vamos falar do quê? Eu vou até abrir aqui, ó, Lucas 10:1. O Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João é um evangelho sensacional. Toda hora que eu abro ele, né, eu fico encantado. Então, hoje nós vamos falar do dia 25, madrugada do dia 25. Vamos começar, né? Lucas 10:1. Nosso Deus, vamos ver o que o Marcelo está falando aqui, ó. Nosso Deus é o Deus do impossível. E se a gente der ouvido a tudo, a gente não chega a lugar nenhum. Ô Marcelo, vou te contar uma coisa poderosa que eu aprendi. Eu tinha terminado de me formar
na faculdade e tinha um amigo meu da igreja e eu não frequentava, sabe? E ia de vez em quando na evangelização, tal, mas não era tão pegado igual ele. E daí uma vez eu encontrei ele estava indo bem, né, nas coisas. Eu falei: ei, como é que você tá, tal? Ele falou assim: cara, você tem que fazer uma coisa, Asher. O meu Deus é o Deus do impossível. Então, toda hora que eu converso com ele, ele me atende. Eu falei: cara do céu! E eu nunca mais esqueci isso. Toda vez que eu vejo ele, eu falo para ele, eu falo assim: Emerson é o nome dele. Eu falei: Emerson, aquilo que você falou para mim me marcou, cara. Vai fazer... Isso foi em 99, imagina? 1999. E daí eu falo toda vez que eu vejo ele, é um grande amigo, advogado lá em São Paulo. E ele fala isso daí. Então o nosso Deus é o Deus do impossível. Então é o seguinte: não escute quem fala que você não pode. Imagine, o rei Davi derrotando Golias. O exército de Israel e de Judá estava lá no vale de Elá, aguardando e com medo do gigante, porque ele falou assim: um por um, e se eu derrotar, vocês serão meus escravos. E daí Golias viu aquilo, Davi viu aquilo, ficou indignado. Ele falou: quem é você para intimidar o Deus vivo de Israel? E daí ele foi lá e derrotou. Então você vê, né? Quando você acredita em você, não tem nada que possa impedir, porque Deus vive dentro de você. É isso, né? Vamos começar? Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Tem uma passagem lá no filme, lá na série The Chosen, que está no Netflix, até vai sair a 4ª temporada no cinema agora. E Jesus faz isso. Ele pega os discípulos, manda de 2 em 2 ir para as cidades que ele quer, e ele falou: não, vai que vocês vão abençoar. E eles abençoaram, que Jesus deu poder para isso para eles. E agora aqui no Evangelho de Lucas, né, e fala isso de novo, daí você lembra do filme, daí você lembra aqui do Evangelho, você consegue visualizar como que foi. Como filhos de Deus, temos um grande chamado global. Não nascemos tão somente para crescer, casar, ter filhos, trabalhar, nos aposentar e ao fim disso morrer, sem ter deixado nenhuma contribuição para o mundo. Essa é a grande pergunta que eu faço para vocês. Qual é a contribuição que você vai deixar para o mundo? Olha que palavra forte de Jesus, né? Qual a contribuição que você vai deixar para o mundo? Vale a pena pensar nisso, porque o mundo, ele é carente, e hoje as pessoas precisam de um sorriso, de uma generosidade, de uma mão amiga, de uma palavra de bênção. Quantas vezes você pode dar uma palavra de bênção na vida de uma pessoa e você não faz? E quantas vezes você já fez? Hoje eu não perco a oportunidade e eu dou. É bem interessante, fui no mercado, a moça do caixa estava distraída e estava no final, fui buscar pão agora à noite. E daí eu peguei, falei para ela: cansada, final do dia, querendo ir embora, né? Dela despercebida, ela falou: mas você trabalha aqui? Eu falei assim: não, só vim buscar pão. Eu falei: eu sei como é que é cansar. Tô desde as 10 da manhã. Eu falei: mas é assim, Deus abençoa, você pode ter certeza, tua vida vai ser abençoada. Ela falou assim: mas é difícil. Eu falei: não, você não entendeu, você é nova ainda, Ele vai abençoar a tua vida e você vai ter muita coisa. Ela tinha falado da aposentadoria, eu falei: não pense nisso, pense que a aposentadoria é você ter um monte de imóvel para você administrar. E aquilo estalou o olho dela, ela ficou assustada. Eu falei assim: Deus vai iluminar a tua vida, eu tenho certeza. E peguei e fui embora, plantei a semente. Imagina que coisa bacana, pode ser que frutifique hoje, amanhã, depois, mas ela não vai esquecer, porque foi importante. Então todos os dias que tivermos oportunidade,
vamos plantar a semente do bem, não vamos deixar de falar, não vamos deixar de dar uma palavra amiga para alguém. Imagine o poder que você tem com esse conhecimento que você detém. Olha só, a palavra de Provérbios, o capítulo 24, versículo 5 de Provérbios, ele fala assim que o sábio que tem o conhecimento, ele é poderoso. E o conhecimento na vida da gente é nos dado todos os dias. Uns pegam esse conhecimento, incorpora e faz uma instrução. Outros abandonam esse conhecimento. E quando você tem esse conhecimento e você é sábio, a tua vida pode mudar. É muito poderoso, né? Grande Dr. Gaed, meu amigo, live da madrugada aí, sempre prestigiado pelos amigos. E é disso, né? Temos que estar ajudando o próximo, tentando ser uma ferramenta de Deus nesse mundo para que a gente possa melhorar um pouquinho. E não é à toa que a gente está aqui, né? Conheci Cristo aos 13 anos de idade. Desse dia em diante, um processo de cura e transformação aconteceu na minha vida. Eu era o caçula de uma família de 6 irmãos, na qual meus 3 primeiros irmãos morreram como consequência da agressividade do meu pai alcoólatra. Olha que forte! Essa agressividade se perpetuou com todos em casa, principalmente com a minha mãe. Criei-me em uma família totalmente desestruturada, tornando-me aquele menino introvertido, esquecido, sempre sozinho no banco da escola. Quanto mais eu permiti que Cristo transformasse a minha vida, mais perguntas eram feitas em razão de uma inquietação que era gerada dentro de mim, pois o reino de Deus não se resume a nos reunirmos aos domingos numa celebração, mas sim envolve a capacidade de fazermos leituras da realidade e enxergarmos, por meio do Espírito Santo, formas de mudar a realidade ao nosso redor. Quantas vezes podemos mudar as formas ao nosso redor? Esses dias eu estava vendo numa mentoria o poder da forma. É muito interessante, até anotei, qualquer hora eu vou falar. A forma arredondada, a forma mais quadrada, como que isso interfere na nossa vida. O poder das cores, como uma cor interfere no teu dia. A gente não percebe, né? Mas é muito poderoso. Não podemos ser pessoas apegadas a dogmas e adotarmos uma religiosidade legalista e formal. Precisamos sim ser uma resposta para o mundo, para as crianças, para os jovens, para a sociedade em geral neste tempo de grandes desafios. Você foi designado por Deus para unir-se a Ele. Viva, portanto, esse propósito. É disso, né? Viver o propósito. E a primeira fala nossa foi sobre posição. A posição que você está hoje não define quem você é, mas o posicionamento que você adota em relação a Deus define quem você é. Poderoso, hein? Então, encerramos aí, vamos fazer o boot. Meninas, mão na cintura, respirando. Meninos, mão na cintura, ombro para trás, peito para frente, respirando. Senhor, a Ti rendo graças nessa noite abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Que esse dia seja tão abençoado quanto todos os outros dias de nossas vidas. Que ao amanhecer, todos nós possamos estar juntos no Senhor e agradecer ao Senhor por mais uma chance de viver. Obrigado e abençoe que as nossas realizações sejam a sua realização. Amém. Já é. É disso, né? Vamos finalizar. Uma boa noite. Que Deus abençoe todos.
Amanhã tamo aí de novo. Grande abraço. Tirar a foto, né?